Olá, amigos. No oferecimento de Unimed Grupo Bahamas, começa agora mais uma edição do Encontro com o CR na TMTV. O nosso papo hoje é com o artista plástico Irie Salomão de Campos, que é palestrante espírita e também escritor. Irie, até que ponto a pandemia atingiu o mundo das artes? Ela atingiu de uma maneira avassaladora no que toca à vida pública do artista. Ou seja, a hora da exibição, a hora que nós levamos o trabalho para a rua, a hora que nós vamos para as exposições, para a vernissagem. Aí ela atingiu gravemente porque isso deixou de existir. Eu não vou nem dizer que acabou, que parou. Para nós, para mim, deixou de existir. Por outro lado, o nosso trabalho é o trabalho de reclusão. O artista plástico trabalha no ateliê, recluso. Dias, anos, estudando, preparando, trabalhando de todas as maneiras. Mas ele faz tudo isso para chegar um dia e mostrar, exibir o seu trabalho. Que é a consagração, né? É a consagração. E isso foi abortado. E de uma maneira, assim, com muita gravidade. Porque muitos centros de exposição que pertenciam a órgãos públicos ou eram administrados estão sendo fechados. Então eu penso com muita exatidão que piores momentos virão para a arte plástica no que tange a apresentação do trabalho do artista ao público. Os artistas estão sem o apoio das autoridades e dos órgãos culturais? Já há muito tempo, né? Já há bastante tempo, principalmente na nossa cidade, o apoio vem deixando de existir. Me parece que Juiz de Fora está sofrendo algumas décadas, sendo relegado a um plano inferior em termos de cultura. Não vou dizer exatamente pelo poder instituído, mas por aquele espírito que existia, que fervilhava em Juiz de Fora no tempo que eu era jovem, que eu comecei. Quando a gente inaugurava a galeria, tinha galeria de arte em todos os lugares, exposições, salões. Isso vem sendo fechado antes da pandemia. E a pandemia, vamos dizer assim, deu tiro de misericórdia. Fechou geral. Irie, como palestrante espírita, pesquisador da doutrina espírita também, e escritor e artista, qual é a sua visão, a sua análise da pandemia e os impactos negativos que nós teremos pela frente? Olha, eu não vou dizer nem impactos negativos, eu vou dizer impactos. A doutrina espírita, que eu nasci dentro dela e a estudo a vida inteira, com muita profundidade e seriedade, me ensina, e ensina a todos que bebem nessa fonte, a ver a vida a longo prazo. Nós aprendemos a ver a vida baseado na lei fundamental de ação e reação, de causa e consequência. Então, se hoje nós estamos vivendo de uma maneira muito assustada, né? Assustada, não é assustadora não, assustada, porque nós levamos um susto o tempo todo com as notícias que a pandemia provoca. Se nós vivemos essa pandemia, é porque nós ela é consequência de uma série de atos e fatos e coisas que nós fizemos e abusamos dessas coisas, da nossa liberdade. E o caminho do homem é do progresso, indiscutivelmente. Nós nascemos para progredir. Nós não entendemos exatamente o porquê disso, porque é consequência. E nós vivemos por momentos. Então, virão consequências, a nossa maneira de ver a vida já mudou. Nós damos hoje importância a coisas que nós nem de longe percebíamos. Nós temos respeito por coisas que nós desprezávamos. Nós passamos a olhar para pessoas que nós subjugávamos, passamos a olhar com mais fraternidade porque nós estamos sofrendo. E todos no mesmo nível. E todos no mesmo nível. A pandemia democratizou a vida, porque antes uma pessoa ficava doente, se pobre, padecia na porta do hospital. Se milionário, ia de helicóptero para determinado lugar. Agora não adianta ir de helicóptero porque não tem leito para ele.
e ele desencarna na mesma velocidade que um pobre. E a sequela que ele terá é quase a mesma que um pobre. Talvez com um pouco mais de conforto, mas a dor está presente. E essa dor faz com que nós prestemos atenção no próximo. E aí nós ficamos mais fraternos. Então, o impacto não é só negativo, ele pode nos parecer... Uma mudança de comportamento. Completamente. Ele pode nos parecer negativo porque ele nos impede de realizar alguns abusos, alguns desejos. Igual, falando de arte, eu tinha 3 exposições marcadas e projetos para expor fora do Brasil novamente. Não mais. E isso me obriga a criar um recurso que era uma coisa impensada até ontem, que é uma galeria virtual, buscar uma galeria virtual, como é o caso da Galeria da Casa de Itália, onde nós estamos hoje, com a exposição da Minha Janela, e aquela equipe da Casa de Itália, que estava acostumada a ficar dentro do prédio, na sua rotininha, por sua vez também buscou recurso técnico, tecnológico, fizeram uma revista belíssima da Casa de Itália, quer dizer, todo mundo se reinventando. Então, os impactos da pandemia são generalizados, e não só negativos, muitos positivos. Agora, uma coisa que eu aprendi com a doutrina espírita, que eu não tinha entendido, e agora eu estou entendendo. A pandemia está separando, como Jesus disse no Evangelho, o joio do trigo. Porque o joio é aquela coisa imprestável que, quando você planta o trigo, você planta junto o joio. Ele brota igual o bago de trigo, igualzinho. Você não consegue distinguir. Você só distingue depois que você sova o bago de trigo e sova o bago de joio, e você vê, isso é trigo, é joio. Separa. Entendeu? E ela está separando. Você vê as máscaras da falsidade, as mentiras que estavam no subterrâneo das vidas durante décadas e décadas, tanto prejudicaram o nosso país, tantas pessoas corruptas, travestidas de salvadores, estão sendo expostos, sem que ninguém faça nada. A própria vida conduz, a reclusão física leva à exposição espiritual. É isso que eu acho espetacular. É o mesmo mecanismo da produção de um artista. A reclusão dele, quanto mais tempo ele passa dentro do ateliê, estudando, produzindo, hoje ele joga na internet, eu jogo um quadro meu na internet, a Casa de Itália joga, em 10 minutos 300 pessoas viram. E em todo o mundo, né? No mundo inteiro. Então, você vê que é uma reconstrução de vida. A coluna do César Romero, que circulava exclusivamente no jornal, hoje circula na internet, trilhões de pessoas vendo. Pode causar algum impacto íntimo, mas não é um impacto absolutamente ou exclusivamente negativo. É benéfico. Nós é que precisamos aprender a enxergar esse lado bom que está vindo aí. Nesses novos tempos. Iria, com relação à exposição da Minha Janela, como tem sido a receptividade e a inspiração para essa mostra? A inspiração, Pelo título, né? Eu lembro sempre do Einstein, né? Inspiração requer 95% de transpiração e 5% de inspiração. Então, a gente passa a vida inteira fotografando, desenhando, estudando, e com a pandemia, eu mergulhei numa rede de fotógrafos e desenhistas de Minas Gerais. E eles mandam fotos para mim de lugares que eu jamais imaginei que existiria. E eu peço a eles, posso transformar em desenho? Pô, é um prazer, uma honra. Então tem desenhos meus e tem desenhos de amigos. E da Minha Janela vem exatamente isso. Da janela que eu paro, sento e olho Minas Gerais pela lente dos meus amigos, pelas minhas lembranças, pelas minhas afeições, pelas minhas memórias. E aí eu desenhei várias coisas de Minas. Como eu sou um artista mineiro, então eu sempre desenhei Minas. Então eu desenho os Profetas de Congonhas, eu desenho um cantinho de rua em São João del Rei, um lampião aqui e outro ali, e as pessoas com a pandemia, e podendo ver isso no computador, através da galeria da Casa de Itália, elas ficam assim encantadas. Poxa, eu passei nessa rua em São João e não vi.
Então tem o lado que nós estamos educando as pessoas a verem obra de arte, que é só mesmo a impossibilidade de sair correndo. Não, dei uma passadinha. Não, você tem agora todo o tempo do mundo para ir para a galeria virtual e olhar. Então a receptividade está espetacular, o retorno está muito bom, muito gostoso, tanto para o meu ego de artista, como para a equipe da Casa de Itália que está trabalhando tão bem. Diego, muito obrigado pela sua participação aqui no Encontro. Sucesso aí nos seus projetos culturais e vamos esperar por dias melhores. Se Deus quiser, dias melhores virão. Eu agradeço muito pelo carinho, pela atenção e pelo convite. Obrigado.